Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12. No capítulo 11 de 1 Samuel, Deus concedeu a Israel e a Saul uma vitória improvável diante de Anaás, rei amonita que cercou a cidade de Jabes de Gileade, e era um general tão arrogante, que ele fez a seguinte proposta, uma proposta muito indecente, e disse o seguinte: ao invés de perder tempo cercando a cidade e matando vocês de fome, eu proponho que todos os homens da cidade se rendam a mim para que eu arranque o olho direito de cada homem que reside na cidade. Nós vimos no versículo 6 do capítulo 11 que o Espírito de Deus apoderou-se de Saul, fazendo que o mesmo ficasse furioso, indignado com a insolência do inimigo do povo de Deus. Já no versículo 7, parte B, o temor do Senhor agora caiu sobre o povo, que se apresentou de maneira unânime diante de Saul para guerrear, cerca de 330 mil homens. Vimos também que o capítulo termina com um final feliz. Pois Deus derrota o exército inimigo de uma maneira miraculosa. O povo sai ileso do cerco que havia sido submetido, e Saul e o povo rende graças, glórias a Deus. Que perfeito. Final feliz. Só faltou the end, né? Porém, o texto continua. Hoje entramos em 1 Samuel capítulo 12, que vai falar um pouco sobre reputação. E dando continuidade a essa história de Saul como rei de Israel. Mas falar de reputação é difícil não lembrar de antigamente. Por quê? Porque nós já ouvimos falar, e alguns de nós já até vivenciou de alguma maneira, a diferença dos contratos firmados hoje em dia e tempos atrás. Muito tempo atrás, o cartório não era a primeira opção quando um contrato deveria ser firmado. A palavra de uma pessoa valia muito, muito. Ao ponto da expressão feito no fio do bigode fica gravado em nossas mentes até hoje, e a gente replica essa expressão. Por quê? Porque o fio do bigode de um homem era mais valioso do que um contrato lavrado em cartório. Significava que a palavra empenhada seria cumprida, independente dos prejuízos financeiros que poderia haver com a palavra empenhada. Hoje se faz contrato em cartório e mesmo assim significa muita coisa. Nós também sabíamos, um passado não tão distante, que o povo de Deus tinha uma reputação bem alta, muito boa. A pessoa chegava no mercado, na época da caderneta, hoje nem existe mais isso, né? Mas eu já comprei no mercadinho com caderneta. A gente levava um caderninho e o dono do mercadinho anotava lá o que a gente comprava. No final do mês, o pai ou a gente ia lá e pagava a nossa conta na mercearia, ou no açougue, ou qualquer outro lugar. Não sei quantos já tiveram essa caderneta, ajudava muito. Vaga de emprego. Preferência. Uma vaga, 10 candidatos. Pode ter certeza que o protestante, o crente, o cristão, ele tinha prioridade para preencher aquela vaga. Porque a reputação era outra da que se tem hoje em dia. E o texto ele vai começar falando exatamente sobre isso, sobre reputação, e nesse caso específico a reputação de Samuel. Mas a Bíblia nos ensina que nós também devemos ter uma boa reputação. Abram lá em Romanos capítulo 13.
Romanos capítulo 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Não devemos ficar devendo nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. O amor. Isso vale para mim e para você. Isso vale para hoje. Nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor. E quem hoje, depois de uma vida longa, pode se levantar e dizer: eu não devi nada a ninguém, eu não devo nada a ninguém, a não ser o amor? Deveríamos, todos nós, sermos capazes de proferir essa sentença. Lá em 1 Samuel 12, do versículo 1 ao 5, diz assim: Samuel disse a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos. E meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Antes de deixar o cargo de juiz, Samuel foi o último juiz. Mas antes de deixar o cargo, Samuel precisava esclarecer as coisas. Como isso é bom, é importante. Depois de um trabalho longo, sendo feito com esmero, ele precisava esclarecer o que havia se passado e dar testemunha do seu trabalho, mostrar que suas mãos estavam limpas e que o povo não poderia encontrar nele nenhuma culpa. E assim ele faz. Muitos que estavam naquela assembleia conheciam Samuel desde sempre. Lembrando que Samuel foi entregue para Eli. Eli, o sumo sacerdote, o criou no templo. E ali o menino cresceu, como nós já estudamos anteriormente. Ele cresceu, ele se desenvolveu, ele assumiu responsabilidades, ele foi chamado por Deus, ele respondeu ao chamado de Deus, ele assumiu o cargo de sacerdote, de profeta e de juiz. As pessoas conheciam Samuel desde criança. Muitos que estavam ali o conheciam. E nós sabemos que agora, diante do povo, já um homem envelhecido, de cabelos brancos, ele apresenta a sua vida. Ele não tem nada a esconder. Ele não apela para o silêncio. Ele não se esquiva de se apresentar para todos e falar: eu devo para alguém? Eu fiz mal para alguém? Ele não teve essa preocupação. Ele não teve esse medo. Por que ele não teve esse medo? Porque diferente de muitos hoje em dia, Samuel não devia nada. Não devia nada àquele povo. Não devia nada a ninguém que estava presente naquela assembleia. É fato, sim, que quando ele diz: olha, vejam se em mim existe algum desses pecados, suborno, se eu me enriqueci ilicitamente pelo cargo que eu ocupava, então o povo fala: não, você não fez isso, você nunca fez isso. É claro que nós sabemos que naquele tempo, como hoje também acontece, o cargo público muitas vezes é usado para enriquecimento pessoal de forma ilícita. Como uma pessoa que hoje tem um patrimônio muito modesto. 4 anos de mandato, tem casa na praia e avião particular.
Como? Com o salário público? Não. Não. Com benesses obtidos através de propina. Isso já acontecia lá no tempo de Samuel. Lembram-se de Eli e seus filhos? O que os filhos de Eli faziam? Eles roubavam de dentro do templo. Eles roubavam as pessoas quando iam oferecer e dizimar lá no templo. E os filhos de Samuel, 2 semanas atrás, que nós vimos? Que eles foram acusados de aceitar suborno. Os filhos de Samuel. Os filhos de Samuel. Mas Samuel nunca praticou isso. Ele nunca tomou uma ovelha, um animal sequer de alguém, um dinheiro, porque ele era o profeta. Porque se ele não recebesse, Deus mandaria um raio, aconteceria alguma coisa. Não. Samuel foi íntegro no meio do povo de Israel. O mundo oferece muitas oportunidades para o crente se desviar da palavra de Deus e tomar posse. Acho que é a palavra da década. Das últimas 2 décadas, no meio da igreja protestante brasileira, são malditas. Tome posse. O problema é que as pessoas não tomam posse de uma vida piedosa, de uma vida com coração contrito, uma vida de abnegação e de amor ao próximo. Eles querem tomar posse daquilo que Deus não os deu. Não deu a eles. Querem tomar posse e preferência de bênçãos materiais. Tome posse. Posse de poder, posse de status, posse de fama. O mundo oferece isso. O diabo oferece isso. Mas Marcos, capítulo 8, o Senhor Jesus diz o seguinte: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta tomar posse daquilo que não lhe pertence? E o dia de prestar conta, não poder falar como Samuel? Assim como Jesus, Samuel colocou-se diante do povo. E Jesus, lá em João 8,46, ele fez uma pergunta para o povo: quem dentre vós me convence de pecado? Samuel fez a mesma pergunta: quem dentre vós aponta desvio de conduta da minha parte? Quem dentre vós? Isso mostrava que Samuel era um homem íntegro. Enquanto Saul se mostraria um homem hipócrita. Quando a Assembleia deu seu voto de confiança a Samuel, o profeta chamou o Senhor e o novo rei para servirem de testemunha. Tem gente que brinca com o nome de Deus, toma o nome de Deus em vão. E para justificar as suas maluquices e para assinar embaixo de suas paixões mundanas e ímpias, diz o seguinte: mas Deus sabe a intenção do meu coração. Faz um monte de groselha, um monte de bobagem. Aí depois, para justificar as bobagens que fez na vida, diz: mas Deus sabe qual a intenção do meu coração. Não tem medo, lógico que Deus sabe. Isso deveria ser um pavor para você, porque Deus sabe. E Samuel chama quem para testemunhar? Deus. E faz isso não com essa leviandade de hoje em dia. Faz isso sabendo que Deus não mente, que Deus é santo e que Deus não compactua com mentira. Ele chama Deus para testemunhar. E mostra também para o povo a testemunha que o povo escolheu. O novo rei, o substituto do rei dos reis, Saul, aquele homem indeciso e acovardado. Como é bom, maravilhoso, chegar aos finais dos anos das nossas vidas e recapitular a vida e não ter vergonha do que fez. Como isso é bom, como deve ser tão bom isso. E que realmente faz toda a diferença sermos o povo de Deus e termos o comportamento de povo de Deus. Pois a Bíblia, ela é atemporal,
ela não se modifica com o passar dos anos e nem ameniza ao nível de exigência para o povo que se chama de Deus. Eu convido uma pequena maratona, vamos lá em Êxodo, capítulo 20, 17. Êxodo 20, 17. Dentro da lei dos 10 mandamentos, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem suas servas, nem seu boi, ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Não cobiçarás aquilo que não lhe foi dado, aquilo que não lhe pertence. Agora, Êxodo 22, do 1 ao 4. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º... Desculpa, 22, estou lendo 21. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for pego arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro, em dobro. Existe uma pena, existe um preço, e aqui você percebe que não é nem igual o valor. É sempre mais. É sempre mais. Toda vez que nós tomamos algo de alguém, nunca é aquilo. Nós assistimos na televisão fulano do partido, não importa o partido, sinceramente, não existe. Eu não tenho essa ilusão, iludido é você. Se acha que partido A é melhor que partido B, são todos a mesma coisa. Porque em todos os partidos, tem lá a notícia. Fulano roubou 1 milhão da merenda. Fulano roubou 1 milhão, muito mais, né? Dos aposentados, dos hospitais, de remédio. Tá bom, roubou lá 30 milhões. 30 milhões paga os 30 milhões roubados? Não, porque quantas pessoas morreram por falta desses 30 milhões não estarem sendo aplicados nos hospitais? Não. Nunca é o mesmo valor. Nunca é o mesmo valor. Samuel 12, versículos 6 ao 13. Samuel se apresenta do 1 ao 5 e diz: olhem para a minha vida, me julguem. Agora do 6 ao 13. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, pois vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer nesse lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera, comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor dizendo: pecamos abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram.
aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. A iniquidade do povo. O povo de Israel é colocado agora no banco dos réus. Uma vez que Samuel se colocou em avaliação, o povo confirmou: Samuel, você foi um homem íntegro. Não vimos em você nenhum pecado, nenhuma coisa errada. Então Samuel, ele vem e coloca o povo no banco dos réus e ali faz um julgamento. A questão é de litígio mesmo, uma questão jurídica, um julgamento mesmo. Samuel, ele recapitula a história de Israel desde Moisés. Lembra o povo o que Deus fez. O seu discurso foi muito mais que uma aula de história. Foi um julgamento. Tem esse tom judicial. Ele diz assim: vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor. Samuel iria provar ao povo que Deus havia sido justo e fiel em tudo. Em tudo. Porém, Israel tinha sido desobediente e quebrado todas as alianças feitas com o Senhor Deus. Samuel iria provar ao povo essa diferença do agir de Deus e do agir do povo e mostrar as consequências da ruptura da aliança, do contrato, do compromisso, da palavra acordada com Deus. Pois se hoje a palavra de uma pessoa não vale nada, pedaços de papéis carimbados tem que falar pela palavra de uma pessoa, e nem sempre é o suficiente, algum juiz tem que determinar isso ou aquilo. Com Deus, a coisa é bem diferente. Não tem como mentir, não tem como enganar, não tem como maquiar a história diante de Deus. Não tem como. Os resultados, eles vêm. São automáticos. São automáticos. Hoje tem gente que cometeu crime, assassinato, 25 anos atrás. Tinha dinheiro. O fazendeiro passou na TV mês passado. Ele cometeu um crime 20, 25 anos atrás, tinha muito dinheiro, entrou com advogados, entrou com um recurso, demorou 5, 6 anos, foi para uma segunda instância, mais não sei quantos anos, foi para uma terceira instância, não sei quantos anos, foi para um Supremo, foi mais não sei quantos anos, caiu no Supremo Tribunal Federal, STF. Resultado, prescreveu. Não poderia ser mais preso. Porque ele passou tanto tempo que ele não pagaria pelo crime que cometeu. E quantos já se beneficiaram desse esquema da brecha jurídica que tem a lei do nosso país? Só que com Deus não funciona assim. Quebrou a lei do Senhor? Espere a consequência. Espere a consequência. Vai vir. Vai vir. Pois Deus, ele é justo. E é interessante que as pessoas, naquele tempo, você pode achar que eram pessoas loucas, porque viram todos esses milagres. O poder de Deus, as 10 pragas no Egito, o mar se abrindo, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite, maná, pão que cai do céu, água que brota da rocha, inimigos que são derrotados pelo poder da voz de Deus. E mesmo assim eles preferem um rei sobre eles do que o Senhor, Rei dos Reis. Povo louco. E hoje? Não é loucura também os crentes? Não é loucura também por parte dos crentes acreditar que podem ter uma vida mundana, ímpia, e se dizendo servos do Senhor Deus? Não é de uma perigosa mentalidade aqueles que levantam suas mãos nos domingos à noite e adoram o Senhor e o chamam de justo, de todo-poderoso, Senhor dos exércitos?
e durante a semana mente, rouba, aceita suborno, é violento, é mau caráter, mentiroso. Não é tão insano tanto quanto? Ou será que as pessoas hoje em dia acham que aquilo era para aquele tempo? Porque tem crente que acredita nisso. Ah, Antigo Testamento não existe mais, o negócio é Novo Testamento, Deus, Jesus é quase um hippie, anos 60, paz e amor, bicho, aquele negócio. Como assim? A Bíblia é uma só, de Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito lá é para mim e para você nos dias atuais. É para mim e para você. Isso significa quê? Deuteronômio 28. Significa que todos nós queremos ser abençoados por Deus. Todos nós. Tem alguém aqui que fala, olha, eu não queria que Deus não me abençoasse, não. Vou fazer uma oração para Deus não abençoar minha família, para Deus não me abençoar no trabalho. Alguém faz esse tipo de oração? Eu, pelo menos, nunca ouvi. Nós queremos ser abençoados, não queremos? Lá no 28 diz o quê? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Aqui está dizendo o quê? Seguirem de qualquer maneira os mandamentos de Deus? Na tradução de vocês está assim? Está escrito aqui alguns mandamentos? Não, está escrito seguir cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra. E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que as tuas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos teus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça de nações, e não a cauda. E se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Eu não sei, mas se você tiver uma caneta para grifar ou lá na tua casa, você pode fazer esse exercício. Deus te abençoará. Deus te abençoará. Deus te dará. Deus fará prosperidade, riqueza, segurança,
conforto, proteção. Recorrente. Recorrente. Porém condicional. Essa é uma parte. A outra parte qual é? Se você obedecer às leis do Senhor, se você honrar o Senhor, se você seguir os mandamentos do Senhor, se você tiver uma vida de acordo com aquilo que você almeja do Senhor. Não tem essa história. Vem, Senhor, ao meu reino e seja feita a minha vontade. Isso não é bíblico? É diabólico? Mateus 6, 9 em diante vai dizer o contrário. Seja feita a tua vontade. O reino é teu. A glória é tua. Mas no 15, o texto continua ainda. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, agora vem a contrapartida. O seu Deus, se vocês não obedecerem e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, vocês percebem que é um paralelismo aqui com o que acabamos de ler no começo? Se vocês não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, os decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E agora, os que têm problemas de coração, eu peço que se retirem. Pois vem a lista. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, sua cesta e sua amassadeira serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os seus bezerros, cordeiros, seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados em tudo que vocês fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, e com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O Senhor, o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas externas, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada. Gente, a lista aqui é enorme. E se não é suficiente, você pode ler, continuar a leitura na tua casa de Deuteronômio para ver quanta desgraça. Porque o Senhor Deus é mau. É um Deus mau. É isso, né? Porque o Senhor Deus se alegra na miséria do ser humano. Porque Ele não te compreende. Ele não sabe a sua dor, o tamanho da sua dor, o tamanho da sua dificuldade em falar que é crente e viver uma vida de crente. Ele não sabe como é difícil. Você, lá na tua faculdade, lá no teu colégio, lá no teu trabalho, lá na tua casa, falar, eu sou crente na igreja, mas aqui em casa eu compartilho dessas bobagens que vocês falam. Dessa mentalidade imunda que vocês praticam no cotidiano. Por quê? Porque eu não quero perder vínculos com A, B ou C, eu não quero perder amizades de A, B ou C, eu não quero ser taxado, rotulado de retrógrado, de ultrapassado, de esquisito, de beato, de rato de igreja, de qualquer coisa. Eu não quero.
Eu não quero. Aí no final das contas todo mundo faz. Todo mundo fala. Todo mundo vai. Mas não vá para a sua cama sendo um hipócrita durante o dia. Não vá para a sua cama. Não ouse ajoelhar-se diante de Deus e dizer: Pai, abençoa-me. Pai, abençoa-me. Samuel, capítulo 12, dos versículos 14 a 19. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, a sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver esse grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Agora não é época de colheita de trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ore ao Senhor, seu Deus, em favor dos seus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Muitos esperam que Deus confirme o pecado que a pessoa está praticando. Pois se não houver um sinal externo, a pessoa continua no pecado e acha que Deus não está se importando de um dos seus filhos viver na prática do pecado. Tem gente que brinca de bem me quer e mal me quer espiritualmente. Se for da vontade de Deus, Ele vai se manifestar e mostrar que isso não é de Deus. Meu irmão, minha irmã, está com problema no seu casamento? Está com problema com seus pais? Não precisa ir para a rua ver se a lua divide em duas, para que Deus diga que é pecado o divórcio, que é pecado a rebelião contra os pais. Não precisa disso, não. Mas tem gente que acha que se isso não acontecer, é que não tem tanto problema. Não é tão importante assim. Será que precisamos que as pragas do Senhor cheguem até nós? Ou não temos nós o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações que nos convence do pecado? Pois aquele que se diz crente e não tem dentro de si um alerta de que aquilo que está sendo praticado é pecado, pode se dividir em 50 pedaços a lua. Não fará diferença na sua vida. Não fará diferença, pois você não será convencido do seu pecado. Infantil é tremer diante do poder de Deus e continuar pecando. É de uma infantilidade tremenda.
é de uma desonestidade para consigo mesmo até. Não basta o inimigo das nossas almas todos os dias, em todos os momentos, querer nos destruir. Não basta isso. Não basta o desejo da nossa carne em fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Então vem hoje, nos dias de hoje, crentes lobotomizados por uma teologia, no mínimo equivocada, que diz, não tem problema. Você pode ver a sua vida como você quiser. Você é livre. Se tem alguém aqui nessa igreja, se alguém no povo de Deus espalhado pelo mundo levantar e falar, eu sou livre, então que se retire da igreja. Se alguém quer liberdade, está no lugar errado, pois aqui não tem ninguém livre. Nós somos servos. Nós temos um rei sobre nós. Jesus Cristo. Eis o nome que confessamos. Mas não é só da boca para fora. É no dia a dia. Tem que ser no dia a dia. Senão é brincar com fogo. Aliás, é pior. É brincar com Deus. Mas o povo aqui estava... A revelação de Deus ao povo é progressiva. Deus estava se revelando, estava ensinando. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo. Mas aqui, o Senhor ainda, de uma bondade absurda, ainda com a paciência que só Ele tem, demonstra mais uma vez o seu poder. Tanto é que Samuel diz o seguinte, faz uma pergunta retórica. Não, agora não é a época da colheita do trigo? Por que ele faz essa pergunta? Porque era uma época que não chovia. Tempo seco, não tinha nuvem. Nada disso. Então ele diz, eu vou orar, pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva. Para quê? Para que vocês reconheçam o que fizeram. Samuel está falando o seguinte, vocês são tão fracos, mas vocês são tão patéticos, vocês ainda precisam de sinais miraculosos. Deus vai fazer isso. Mas não será para a alegria de vocês. Será como um atestado da culpa de vocês. Pois quando chover, quando trovejar, é Deus falando, vocês pecaram contra mim, pedindo um rei em meu lugar. Você precisa de um sinal no céu? Você precisa sair agora desta igreja e agora, precisamente, 8:30 da noite, você sair ali fora, está claro, como meio-dia, para saber que Deus é todo-poderoso? Se você precisa disso, eu tenho dó de você. Pois você não tem o Espírito Santo no teu coração para confirmar o poder de Deus. Aquele que diz que é crente, mas é crente só vendo milagres, não sei se é tão crente assim. Se você precisa que Deus te impulsione com arrepios na nuca, se você precisa que Deus
faça milagres para que a sua fé seja renovada e você tenha uma conduta cristã conforme as leis do Senhor? Clame a misericórdia de Deus. Vem a chuva, vem os trovões e vem o julgamento. Ele mostrou a insensatez deles em desejar um rei que os livrasse em vez de confiar em Deus ou no seu profeta Samuel. Acreditaram mais no braço da carne do homem do que no poder de Deus. Eles acreditaram mais na força da espada do que na força da oração. Vocês, meus irmãos, vocês acreditam mais na força da cédula do dinheiro do que na oração? Vocês acreditam mais na capacidade técnica da medicina, dos avanços tecnológicos do que da oração? Vocês acreditam mais na psicologia do que da oração? Vocês acreditam mais em pessoas do que em Deus? Se essa pergunta fosse respondida, eu não digo nesta igreja, mas em todas as igrejas que se chamam do Senhor, sabe qual seria a resposta? Como um coro de vozes poderosa. Sabe qual seria a resposta? Não, nós não cremos no poder da oração. E o volume seria tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que encobriria algumas vozes pontuais, que mesmo gritando com toda a força, dissessem: nós cremos na oração. Pois a igreja não quer orar. O povo de Deus não quer orar. O povo de Deus quer um rei. O povo de Deus quer um status. O povo de Deus quer uma aparência. O povo de Deus quer uma consciência aliviada. O povo de Deus quer uma expectativa de futuro eterno no Senhor, pois tem medo da morte, diante de um caixão treme na base. Pois se o povo de Deus acreditasse na oração, as reuniões de oração estariam lotadas. Lotadas. Será que é isso que acontece? É uma pergunta retórica. Quarto e último ponto. Versículo 20 a 25, de 1 Samuel 12. Respondeu Samuel: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Mas não deixem de seguir o Senhor. Antes, sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem nem para seguir ídolos inúteis, que não têm qualquer proveito, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo, e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração. E considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Samuel, ele passou do imperativo, temam, para não temam.
E agora incentiva o povo a aceitar a situação em que estavam, a confessar o pecado, a fazer uma leitura correta da realidade, sem imaginações, sem enganações. E por causa da santa aliança que Deus fez, e Deus não mente, e Deus não volta atrás, Ele diz: arrependam-se. E eu irei restaurar a aliança que fiz com vocês, a aliança que vocês quebraram. Arrependam-se, confessem o seu pecado, arrependam-se de todo o coração, voltem a fazer o que Deus espera que vocês façam. Assumam o seu papel de servo, de serva do Senhor. Ajoelhe-se e ore, clame ao Senhor. Mude o seu comportamento. Vigie as suas palavras. Quebrante o seu coração, se volte a Deus, se afaste daquilo que é inútil. Pois tudo aquilo que te leva a pecar contra a palavra de Deus, tudo aquilo que rouba a glória de Deus, é inutilidade. Não prestará para você em nada. Em nada. Pensem nas grandes coisas que Deus fez por vocês. Samuel disse: lembre-se do Egito, lembre-se da libertação, lembre-se do amor, lembre-se da ajuda, lembrem-se da aliança, lembrem-se da situação que vocês estavam vivendo. Qual era a situação de vocês? Pecadores destinados ao inferno. Homens e mulheres que passariam a eternidade num lago de fogo, onde há ranger de dentes, onde o verme não morre, o fogo não se apaga, por toda a eternidade. E Deus, o que Ele fez? Enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você não fizéssemos parte dessa situação da qual estávamos destinados. Lembre-se da cruz, lembre-se do sangue, lembre-se dos pregos nas mãos do Salvador, lembre-se da coroa de espinhos, dos açoites, das humilhações. Lembrem-se. Lembrem-se de hoje de manhã, quando vocês abriram seus olhos e constataram que estavam vivos. Lembre-se do alimento que tiveram o prazer de desfrutar em suas mesas, na hora do almoço. Lembre-se que ao vir para a igreja, acessaram seus guarda-roupas e ali tiveram uma blusa para vestir num dia de frio como o de hoje. Lembre-se do cuidado de Deus. Olhe para os seus filhos e reconheça ali a bênção de Deus em suas vidas. Olhe para o seu pai e para a sua mãe e louve ao Senhor. Abrace esse livro que tem em suas mãos e o devore com os olhos e com o coração, pois é a palavra de Deus. E louve ao Senhor, pois muitas pessoas morreram, literalmente, para que hoje vocês tivessem o livro sagrado no idioma de vocês. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Lembre-se disso. Então, obedeça. Então, seja abençoado. Então seja feliz, pois a verdadeira felicidade só pode ser dada pelo Senhor Deus. Embora possamos encontrar prosperidade, sucesso no caminho do pecado, não devemos, no entanto, achar que o mesmo não trará consequências, pois trará. Nunca devemos ver com bons olhos aquilo que Deus não vê com bons olhos.
Não temam o Senhor. Temam a conduta que vocês têm diante do Senhor. Pois aqueles que fazem, obedecem os mandamentos de Deus, esses não precisam temer a Deus. Não o medo de escravo, mas o temor respeitoso e reverente, que não amedronta, não traz pavor, não traz horror, mas traz segurança no coração daqueles que são de Deus. Capítulo 12. Samuel se despede, ele entrega para o povo aquilo que o povo pediu. Um rei, Saul. Mas ele não deixa de alertar e ele mostra as mãos. Eu não tive sangue em minhas mãos, eu não tive suborno em minhas mãos. Mas eu declaro a vocês que não terei também no futuro, pois hoje eu falo para vocês o que vocês fizeram. Não para que vocês morram, mas para que vocês vivam. Não para que vocês fiquem tristes apenas por ficarem tristes, mas para que vocês fiquem tristes pelo pecado e mudem para uma vida santa e agradável ao Senhor.